consigo, eu não posso, eu não sei, eu não quero. Muitas destas crenças são então estas desculpas que eu utilizo para me manter sossegadinha na minha zona de conforto, sem crescer. Olá, meu nome é Nádia, eu sou reprogramadora mental. O Detox Mental é um projeto que eu criei para expandir a consciência. É esse o segredo da felicidade. Podes saber mais no site da secrettobehappy.com. Espero lá por ti. Bem-vindos a mais um Detox Mental. Ontem já falámos sobre crenças. Quem não viu, aconselho depois a ver o Detox de ontem no YouTube. Sigam o canal da Secret to Be Happy no YouTube. Ontem falámos sobre as crenças, falámos sobre a sua origem, de onde é que elas surgem. Sobretudo, podiam-se conduzir a 3 origens diferentes: crenças sociais, crenças hereditárias e crenças pessoais. Mas eu deixei para hoje outras questões. Primeiro, deixei por falar algumas crenças em concreto, que eu também fui pondo mais nas stories, para vocês irem vendo, irem se apercebendo de algumas crenças que têm. Algumas são tão enraizadas, elas estão tão enraizadas no nosso inconsciente, que nós nem temos noção que são crenças limitantes, nós temos-las apenas como verdade. Aliás, como eu já disse no detox de ontem, já vim dizendo em vários detoxes, as crenças são dogmas, são verdades absolutas, inquestionáveis para nós. E que, enquanto nós de facto não as questionarmos, nós vamos viver a nossa vida com base naquelas verdades que muitas vezes não são verdade. E portanto, deixámos para hoje então algumas destas crenças, trazê-las, desenraizá-las do nosso inconsciente, para que nós possamos olhar para elas e pô-las à prova, não é? E verificar se elas de facto são crenças verdadeiras ou não. E também explicar como é que podemos libertar-nos delas. Então, passando à ação. Ontem eu falei das crenças como uma forma de me limitar e de me restringirem à minha zona de conforto. Eu irei também fazer um detox acerca disto, acerca da zona de conforto e da zona de desafio, mas as crenças, elas funcionam como uma segurança, não é? As minhas crenças são a minha visão do mundo, são o meu mapa. Já falei aqui também sobre o mapa, não é? Acerca da percepção, no detox da percepção. Eu falei acerca do mapa. Na PNL, na Programação Neurolinguística, diz-se que o mapa não é território. Vejam o detox da percepção, eu aprofundo lá bastante esta parte. O nosso mapa é o nosso modelo mental. Claro que ele não é só formado por crenças, mas as crenças, elas ocupam bastante do nosso modelo mental. E estas crenças, estas verdades inquestionáveis, elas limitam tudo aquilo que eu posso viver, tudo aquilo que eu posso conhecer do mundo. Toda a minha percepção, toda a minha cognição acerca do mundo estão limitadas por estas crenças que eu trago enraizadas em mim. Crenças sociais, crenças que eu trago da infância e crenças que eu vou construindo ao longo das experiências da minha vida. E eu dizia então que ontem dizia que as crenças muitas vezes são desculpas para eu não lidar com a frustração. Elas limitam-me ali à minha zona de conforto, àquilo que eu conheço, àquilo que eu sei lidar, àquilo que eu sei trabalhar, e algumas delas elas protegem-me desta frustração que eu não quero sentir. A este propósito, vejam também o detox da frustração, eu aprofundo lá, mas, por exemplo, eu tenho crenças, aquelas crenças típicas de falta de autoconfiança, de coisas como eu não consigo, não é? Aquela crença de eu não consigo, eu não vou conseguir fazer isto, tenho algumas nas stories, eu não sou suficientemente boa, eu não tenho tempo para isso, já não dá tempo, já é tarde demais. Crenças deste género são crenças que estão ligadas ao meu medo de falhar, ao meu medo do fracasso. O medo de não conseguir, o medo de não conseguir fazer aquilo, impede-me de sequer tentar. Então, o que é que eu digo? Eu digo para mim, eu faço-me acreditar de que eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não quero. Porquê? Porque eu não quero lidar com o tentar e fracassar, aquilo que para mim é fracassar. E depois isto está muito relacionado com o significado do fracasso. A este propósito, também já falei convosco no detox da motivação, na desmotivação e da motivação.
E o significado do fracasso eu desconstruo lá. Muitas vezes nós temos o fracasso ligado ao resultado. Ao resultado ser aquele que nós imaginamos. Nas expectativas eu também falo sobre isto. Nós ligamos o nosso sucesso a uma ideia de um determinado resultado. E este é o grande vício do nosso mindset, do nosso paradigma. Porque enquanto nós acharmos que a falha está no não fazer bem, nós nunca iremos conseguir fazer bem. Porque a falha começa logo no não fazer, no não tentar. E, portanto, um dos passos para também nos libertarmos destas crenças é alterar, reprogramar este significado que nós temos do fracasso. O fracasso não é um mau resultado, o fracasso é o não fazer sequer. Se eu, no processo, eu vou cometer aquilo que sejam erros, na verdade não são erros, são etapas são etapas do processo que me levam a sim conseguir um resultado. E se eu olhar para estas etapas, estas falhas que na verdade não são aprendizagens, se eu olhar para elas como aprendizagens e como degraus, como etapas para conquistar o meu sucesso, cada uma delas representa um passo no sucesso, um passo mais próximo do sucesso, ao invés de representar o que hoje em dia representa um fracasso. E, portanto, muitas vezes estas crenças são as desculpas que nós utilizamos para não lidar com esta frustração. Coisas como, eu não quero essa promoção porque é muita responsabilidade. Dizer isto é muita responsabilidade. Eu estou, na verdade, a impedir-me de ganhar essa promoção, né? De ser promovida, de ter uma vida diferente. E eu vou desculpar-me com uma ideia de ter muita responsabilidade. Porque eu não quero sentir-me capaz, porque eu não quero lidar com essa sensação de frustração. Muitas destas crenças são então estas desculpas que eu utilizo para me manter sossegadinha na minha zona de conforto, sem crescer, sem aprender mais, sem me tornar uma pessoa mais capaz e mais competente até, não é? Lidar com todas estas questões que me estão a prender, a limitar a este círculozinho, a este pequeno círculozinho que ele só funciona na minha cabeça, só funciona na minha mente, claro, ligado às emoções, mas este círculozinho, esta zona de conforto, ela só existe, esta barreira só existe porque eu a construí. Depois temos crenças mais enraizadas. Elas não são utilizadas como estas desculpas que muitas vezes nós utilizamos, nós repetimos-las e elas de facto parecem verdade, mas há umas que estão mesmo muito mais enraizadas. E essas crenças são de facto o nosso mapa mental, o nosso modelo mental, a forma como nós conhecemos o mundo. E elas estão tão enraizadas que nós nem nos apercebemos delas. Elas são criadas através de vários sistemas de representação do mundo. Nós temos 3 mecanismos, nós fazemos a representação do mundo através de 3 mecanismos diferentes. Mecanismos de distorção, mecanismo de generalização e mecanismo de omissão, de eliminação. Todos eles funcionam para validar estas crenças que nós formamos normalmente na infância. Claro que algumas podemos ir formando na vida, mas nós trazemos a maior parte delas da infância. E, por exemplo, eu ontem falava acerca de crenças pessoais, crenças que muitas vezes vêm de mal entendidos, crenças de experiências e que nós generalizamos. Por exemplo, se eu vi os meus pais discutirem, muitas vezes, eu ontem dei este exemplo, eu vou generalizar, porque é o relacionamento que eu conheço melhor, e eu, enquanto criança, eu vou tomar aquele relacionamento como paradigma e todos os relacionamentos são iguais. Funciona através deste mecanismo de generalização. Eu conheço um relacionamento, é o relacionamento dos meus pais, os meus pais discutem, então todos os relacionamentos não prestam, nenhum relacionamento vai dar certo, ok? Funciona e coloca esta crença em mim. Claro que eu vou criar na minha vida relacionamentos que não vão dar certo. Eu própria, pode acontecer através de não procurar relacionamentos, eu quero evitar. Há pessoas que se ocupam de tudo e mais alguma coisa, arranjam 1001 atividades para não terem um relacionamento, por causa da crença que trazem de que os relacionamentos não dão certo.
Algumas pessoas têm relacionamentos mais superficiais, não querem compromissos porque têm esta ideia ou de que, mais uma vez, os relacionamentos não dão certo e, portanto, não vale a pena, ou de que trazem responsabilidade, por exemplo, não é? A ideia de que o compromisso traz responsabilidade e se eu tenho uma crença de que eu não quero assumir essa responsabilidade, a tal ideia, não, isso é muita responsabilidade, eu não quero ter essa responsabilidade, também posso não querer comprometer-me. E isto tudo parte desta ideia de generalização, de distorção. Ontem também falei acerca de discussões dos pais, se eu ouvia discussões dos pais acerca de dinheiro, porque falta dinheiro, porque não dá para pagar contas. Eu posso trazer uma crença de que o dinheiro cria mal-estar, o dinheiro cria discussões, então eu não quero dinheiro, eu não quero ter dinheiro na minha vida porque o dinheiro causa mal-estar. Falava também os pais mandarem-me lavar as mãos. Mexeste o dinheiro, vai lavar as mãos, o dinheiro é uma porcaria, o dinheiro é sujo. Tumba, crença para o resto da vida, não, nada de dinheiro, não, o dinheiro é mau, que o dinheiro é sujo. E isto, lá está, uma distorção. Na verdade, o dinheiro é sujo, naquela sujidade não era o conceito de sujidade que nós associamos a essa aversão inconsciente de dinheiro. Enfim, e depois podemos ter outras generalizações. Aliás, depois há outras crenças que eu fui passando, também coloquei aí nas stories. Nunca funcionou antes. Há uma muito... não, fazer para quê? Isto nunca funcionou antes. Não resulta, nunca resultou, nunca funcionou antes. Tentar para quê? E esta é uma crença normalmente muito ligada quer à generalização, quer ao mecanismo de omissão. Porque o nunca funcionou antes, eu posso ter tido uma ideia, posso ter tido um exemplo de uma vez que não funcionou, alguma coisa, o que quer que seja, não é? Eu posso, por exemplo, imaginem uma pessoa tímida, imaginem um miúdo tímido que encontra uma miúda gira na paragem de autocarro. E ele vai tentar meter conversa com ela pela primeira vez. Olá, queres ser minha amiga? E ela, nesse dia, estava super preocupada porque ia meter um teste a seguir na escola e ela diz-lhe, desculpa, não quero falar porque estava nervosa e ele acha que o problema é com ele. Portanto, o significado que ele retira daquilo é eu tenho um problema, não vale a pena falar com pessoas porque as pessoas não querem falar comigo. Para além de a própria situação ter sido mal interpretada, e grande parte das crenças elas vêm de más interpretações, para além dessa má interpretação que ele fez naquele momento, quanto àquela experiência, ele vai generalizar aquela experiência. Não vale a pena, nunca funcionou. Experimentou uma vez e vai dizer nunca funcionou. Também pode acontecer ter experimentado outra vez ou ter visto alguém experimentar e ver que funciona, mas através de um mecanismo de omissão, de eliminação, eu deixo de perceber aquilo, eu deixo de conhecer aquilo, portanto, não entra no meu filtro de cognição, para que eu possa continuar a validar a minha crença de que não funciona. A nossa percepção do mundo está sempre limitada através destes mecanismos. Para validarmos então as nossas crenças. Porque também, como eu já disse num dos detoxes, as nossas crenças são o nosso mundo. São a verdade, a nossa verdade até ao dia de hoje. E se eu até ao dia de hoje, e eu acho que foi no detox da vitimização que eu falei disso, vão ver, se eu até ao dia de hoje eu acreditei que eu não sou capaz, e sempre eu disse, eu não consigo, se eu neste momento eu descobrir que isto sempre foi uma crença limitante e que bastava eu ter tentado que eu tinha conseguido, isto vai-me tirar o chão. Porque eu construí toda a minha vida com base naquela crença. E eu neste momento eu penso, meu Deus, Nádia, tu podias ter tido toda uma vida diferente. Olha o que tu desperdiçaste. E o meu inconsciente, para evitar que eu lide com isto, ele continua a utilizar estes mecanismos de distorção, de generalização e de omissão para continuar a validar aquela crença que me traz segurança ao meu mundo. Problema, ela impede o meu crescimento, ela impede que eu tenha uma vida diferente, ela impede que eu tenha uma vida mais liberta, mais feliz. E, portanto, eu preciso de me libertar destas crenças. Naquelas que funcionam como desculpas,
eu preciso honestamente de desmantelá-las. Eu preciso de pegar naquelas crenças, muitas vezes, lá está, elas são verdade, mas são uma verdade desmantelável. Eu posso desconstruir aquelas crenças. E por falar em crenças, eu estava aqui a olhar para o relógio e eu tenho uma crença de que o tempo estica e o tempo não estica. Vou tentar desconstruir esta crença para amanhã e eu prometo que amanhã vos trago técnicas para desmantelar as crenças e falamos mais um bocadinho acerca das crenças, como desmantelá-las e como desconstruí-las, ok? Obrigada por estarem aqui comigo. Não percam o próximo detox, porque nós também não.